Boa noite, estou esperando para ver se o pessoal vai entrar aqui. Na live de hoje, 23 de setembro, os 5 fatores que levam à separação pelo olhar das constelações familiares. Boa noite, Fabiana, Camila, tudo bem com vocês? Obrigada por terem entrado na live. Bom contar com a presença de vocês. Estou esperando aqui um pouquinho para ver se mais alguém entra. Caso contrário, eu já começo com o tema. Bom, nas postagens dessa semana, para falar dessa questão do relacionamento, eu fui pesquisar alguns dados do IBGE e os mais recentes são de 2017, que são resultados do último censo realizado no Brasil. Boa noite, Fabiana. E os dados apontam que pelo registro civil, pelos dados do registro civil, que o número de uniões de casamentos tem diminuído, enquanto o do divórcio tem aumentado. Para cada 3 casamentos ocorre um divórcio e a tendência é de esse número aumentar. Também de acordo com o censo do IBGE, o número de anos em que os casais permanecem casados diminuiu na última década. Permaneciam casados em média 17 anos em 2007 e esse número reduziu para 14 em 2017. Existem inúmeros motivos que levam casais a se separarem. E o objetivo dessa live é fazer uma análise daquilo que tem aparecido para a gente, do que o Bert Hellinger coloca, pelo olhar das constelações familiares. Mas antes de nós falarmos daquilo que leva à separação, a gente precisa saber e olhar como é que foi que essa jornada começou. Como é que foi que essa relação começou. E para quem está aqui assistindo, isso não vale apenas para o casamento, isso vale também para o namoro. Porque o namoro é a fase que precede o casamento. Então, essas duas fases estão bastante interconectadas. Para que você se casou ou para que você iniciou um relacionamento? As respostas podem ser inúmeras e tem uma diferença muito grande de por que você namora ou por que você casa. O porquê você casa tem um monte de justificativa. Geralmente vem, porque eu amo meu cônjuge, porque eu quero ter uma vida com ele. Mas para que traz pra gente a finalidade de construir essa relação? Que muitas vezes depois se mostra difícil e dolorosa. Tanto no namoro, tanto pro casamento. Tanto que tem um post sobre relacionamento que eu comecei fazendo esse questionamento. Para que você quer ter um relacionamento? Para não se sentir sozinho ou sozinha? Para ter uma companhia? No casamento a mesma coisa? Dependendo de cada resposta, gera um tipo de dinâmica que vai permear a relação do casal. Assim como vai estabelecer um tipo de relação que vai se transformando. Se for saudável, ela cresce e se expande, se for doentia, ela morre. Então, nessa fase de namoro, em que 2 pessoas se atraem pela força da sua sexualidade, elas olham um para o outro e nesse momento, se forem 2 pessoas saudáveis, elas têm excesso de amor por si mesmas e encontram outra para compartilhar esse excesso de amor. Mas a maioria de nós não é tão saudável assim.
Muitas vezes a gente começa o namoro por carência, porque conheceu alguém bacana, porque achou bonito e interessante, a convivência acaba que fazendo com que a gente se acostume com aquela pessoa do nosso lado, né? E quando a gente começa o casamento ou quando a gente começa o namoro por esse viés da dependência emocional, das carências emocionais, a gente começa como criança. Para quem acompanhou a live da semana passada, a gente falou bastante sobre criança interna. Então, eu preciso do outro para me trazer um benefício, para me trazer um complemento, para me fazer feliz. Saber que precisa do outro para se relacionar é um ponto positivo e saudável. Isso é natural entre nós, né? Que crescemos e formamos casal e criamos família. Mas pelo excesso de amor de cada um. A dependência vai contribuir para uma série de problemas. Mas saudável ou doentio, a pessoa que começa um relacionamento, ela olha, então os dois estão aqui, né, de frente para o outro, olhando um para o outro, e esse tempo de namoro é o tempo necessário em que um precisa saber quais são os valores, os objetivos, se os objetivos convergem para o mesmo horizonte, se os valores são compatíveis, se ambos desejam ter filhos ou se ninguém deseja ter filhos, se um quer o outro não. Precisa ter muita admiração. A admiração, inclusive, ela vem antes do amor. Ninguém ama outra pessoa sem admirá-la. Eu preciso ter uma admiração profunda pelo meu cônjuge, por aquela pessoa que vai caminhar ao meu lado. Admirar o que ela faz, a forma como ela pensa, a forma como ela age. Não que a pessoa seja o príncipe encantado, que isso não existe. É claro que existem as dificuldades, mas a admiração é crucial para a conquista e para manter o amor. E, obviamente, também um profundo amor entre os dois, para que um diga sim para o outro. E aí se dá o casamento. Quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo sim para o outro como ele é. E um dos problemas é quando a gente diz sim querendo mudar o outro. Eu amo ele ou ela, mas eu não gosto disso, daquilo, tal. Então, assim, se você não aceita o outro completamente, não tem amor profundo. Você vai para o casamento quase que indo com o divórcio. Porque na convivência, essas dificuldades, sem dúvida nenhuma, vão se intensificar. E quando a gente diz sim, tem mais um ponto importante, você também diz sim para o pacote completo. Você diz sim para a pessoa e para a família. Para toda a família. Para o que tem de saudável e para aquilo que tem de doentio. Quando você diz sim e age de outra forma e começa a criticar o cônjuge, né, porque sua mãe isso, seu pai aquilo, a sua avó, a sua família, você está matando a relação. De novo, começando um relacionamento pelo fim. Cada um de nós é 50% dos nossos pais. A gente tem metade do pai e metade da mãe. A própria formação do ser humano é assim, né? A gente recebe os 50% do pai pelo esperma e os 50% da mãe pelo óvulo. Quando você começa a criticar os pais do seu cônjuge, você está criticando ele mesmo, aquilo que ele é, a base de onde ele veio. E isso não dá certo, não funciona. Você acaba matando a relação, porque você está matando a pessoa com quem você se casou. No fundo, a crítica é tomada naquilo que o outro tem de essência, e isso é muito doloroso.
porque ninguém pode escolher aquilo que veio antes, a família de onde ele se origina. Então a gente tem que ter um profundo respeito pela família do cônjuge e pelos emaranhados que cada um trazem. Assim como você não se sentiria à vontade, nem feliz, nem respeitada se o seu parceiro ou parceira passasse a te criticar ou criticar os seus pais, né, criticar a sua origem, o outro também não. Tá? Então isso é um passo muito importante, tanto na fase de namoro e principalmente na fase de casado, em que as famílias se juntam. E aí, quando vocês se casam, quando as pessoas se casam, boa noite, Nayara, tudo bem? Boa noite para quem está entrando agora. Sejam bem-vindos. E aí, quando esse casal se casa, pelo excesso de amor dos dois, podem escolher ter um filho. Então, o filho vem não para preencher vazio, para realizar mãe e pai, porque eu tenho um sonho de ter alguém, de ter um companheiro, de não passar a vida sozinha. Filho vem do excesso de amor e ele é um ser da vida. Ele não vem para ficar aprisionado na família. E o casal que escolhe não ter filhos, que não tem problema nenhum, coloca energia em projetos que servem à vida. Como a gente dá o filho à vida, né, dá a luz, traz o filho para a vida, o mesmo a gente pode fazer com a nossa energia, colocando em outros objetivos, em outros projetos, para também passar o conhecimento, aquilo que a gente tem de bom, adiante. Essa também é uma forma de eternizar tudo aquilo que a gente recebeu e não deixar que morra conosco, né? Sempre passar adiante. Mas para a natureza, os casais que não têm filhos, ali a família se extingue, a família acaba naquele ramo, ela não vai adiante. E aí quando vem os filhos, depois da gravidez, é que então o casal se investe da função de pai e mãe. E a gente tem o hábito, a gente foi criado para confundir homem e mulher com função de pai e mãe. Pai e mãe são funções necessárias enquanto a criança é pequena, enquanto ela é dependente. Bons pais tornam-se desnecessários, se desinvestem da função de pai e mãe. Daí o problema, por exemplo, de alguém engravidar para segurar casamento. Se o filho não pode ir embora, a função de pai e mãe também não pode, porque ela precisa permanecer ali, sempre com uma criança pequena, sempre com alguém para cuidar, para que os pais não se separem. Então, essa função, ela tem um período, né, de duração, e acontece que muitos dos pais acabam não saindo dessa função. E os casais que não têm filhos, ocorre também de o homem ou a mulher, dependendo dos referenciais que trouxe de casa, quando não viram que o pai e a mãe formavam um casal de homem e mulher que se amava, que tinha uma sexualidade saudável, que desse amor se originam os filhos, acaba também entrando no casamento como pai ou como mãe. Então, ao invés de uma relação entre iguais, de marido e mulher, entre homem e mulher não existe hierarquia, não existe ordem, é uma relação entre iguais, que precisa de uma troca equilibrada, em que um faz uma coisa boa, o outro fica em dívida, faz outra um pouco melhor, o outro fica em dívida, faz uma coisa ainda melhor, e assim o amor vai se construindo. E quando tem discussão e quando a pessoa me fere, dependendo da situação, pelo olhar da constelação, quando o cônjuge faz um mal pra gente, a gente devolve o mal, só que um pouco menor. E a tendência dos casais, até pela infantilidade ou pelo ego,
é de fazer o contrário, né? Quando recebe algo bom, acha que o outro não fez mais que obrigação dele de te agradar, ou não retorna porque fica esperando a próxima, ou dá um pouquinho, mas não mantém a constância. Agora, quando pega no calo, faz algo ainda pior. E isso leva ao fim do relacionamento. Então, e aí o outro se sente extremamente ferido, acha que foi desproporcional, porque começa aquela confusão, aquele triângulo dramático, e faz outra coisa ainda pior. Então, esse relacionamento também acaba em desrespeito, em ofensas, num caminho que é extremamente doentio e em algum momento não vai fazer mais sentido ficar junto. Agora, esse fazer um mal para o outro não é prejudicar, é buscar uma forma de reparação da dor que você sentiu, por exemplo, chamando para uma conversa, se colocando e colocando o outro na posição dele, mostrando, deixando claro que você não gostou e que você queria, dependendo do que foi que aconteceu, que aquilo fosse reparado e dizer como. Essa é uma postura adulta. Ficar se sentindo magoado ou magoado com o que houve, gritar, espernear e não se posicionar é muito infantil. Isso é coisa que a gente faz lá na quinta série, né? Ou nem na quinta série, na terceira, quando a gente ainda não sabe procurar a solução. Numa relação de adultos, quando a gente tem que casar como adulto, essa comunicação ela tem que ser cada vez mais efetiva. Então, se posicionar, dizer o que não gostou, por que não gostou e ter uma forma de reparar que vai te satisfazer, e sabendo que o outro tem amor por você e também vai entender e vai buscar essa reparação, isso só faz com que o vínculo se fortaleça e o amor cresça. Mas aí, assim, são alguns toques do que acaba acontecendo. E o que acontece, então, né, quando o casamento dá errado, né? Como é que começam esses fatores? Esses 5 fatores. O primeiro deles a gente pode dizer que o amor acaba. Seja uma relação saudável ou doentia, o casal pode ter se aproximado tanto, ter tanta cumplicidade, que o amor que une o casal se tornou um amor fraterno. Ou um deixou de amar e não vê mais sentido em continuar a relação. Então, o casal se separa, é inevitável. Não tem o que falar sobre isso. O importante é a postura do outro de entender que cada um daqueles que decidiu por livre e espontânea vontade se relacionar também possa decidir se separar, né? E não tomar atitudes de briga e punição por conta disso. O outro fator é quando a criança de um ou do casal se casa. Então, eu casei para ter companhia, eu casei para ter estabilidade e segurança, eu casei para poder sair de casa, eu casei para poder ter filhos, né? Então essa importância, inclusive, de ter a finalidade, né? E para que eu comecei o namoro também? Porque pareceu certo. O casal engravidou inesperadamente, eu casei porque era o certo, né? São decisões tomadas de forma muito infantilizada. E aí, quando é a criança interna de cada um que decide por estabelecer essa relação a dois, geralmente ocorrem uniões com muita carência e dependência emocional, e isso começa a trazer uma série de exigências e culpas. Um exige do outro atenção cada vez mais assiduamente, regularmente, nada satisfaz. Culpa o outro por nunca se sentir feliz, nunca se sentir preenchido, nunca ser olhado, nunca ser visto ou vista.
Quando o casal se junta e um começa a querer que o outro mude, começa a implicar com... não conversar, né? Começa a implicar mesmo com a forma de outro ser. E aí é muito comum, inclusive, né, jogar... é porque você faz igual a sua mãe. Não, é você que implica igual a sua mãe. Não, a minha mãe faz esse jeito que é o certo. Então, assim, são duas crianças com referencial de pai e mãe, ao invés de buscar aquele que une o casal, né, o diferente de cada um e encontrar um meio de fazer as coisas em comum, fica jogando nesse tipo de conflito, nessa briguinha de criança, né, de quem é o certo e de quem é o errado. E essas brigas, essas discussões, essas reclamações, essas críticas constantes acabam em desgaste e desrespeito e com certeza em perda da admiração. E a admiração, lembra lá que vem antes do amor. Você pode até sentir amor por alguém, mas se você não tem admiração, ou se o outro não tem admiração por você, por quem você é, o relacionamento não se estabelece. Não tem como, né? A admiração de um pelo outro é crucial. O olhar é diferente, né? O sorriso é diferente, a postura é diferente. E esses conflitos resultam nessa perda de admiração, em desgaste e em conflito. Inclusive, quando o casal, o outro ponto, né, o terceiro ponto, é entrar na função materna e paterna, seja com filhos ou seja sem filhos. Então, como eu tinha dito anteriormente, se a gente trouxe como referencial que ser mulher, ser esposa é ser mãe, que ser pai, que ser marido é ser pai, é ser provedor, é alguém que está sempre fora de casa em busca do trabalho, do sustento, a gente carrega isso para dentro da relação. Então, por exemplo, a mulher, eu falo da mulher porque geralmente são essas reclamações, tá? Que eu acabo recebendo aqui. E geralmente, não que isso seja o correto, mas fica mais responsável pelo cuidado da casa, né? Então, ela começa lá a agir feito a mãe do marido, né? Então, não pode pisar em determinado lugar porque está limpando, não pode usar determinado de roupa porque ela não gosta, tem que pegar o casaco porque está frio, não pode correr ou fazer atividade com tal roupa. Começa a fazer uma série de apontamentos como se a outra pessoa não fosse igual do tamanho dela, como se ela fosse menor, que ela precisasse ficar cuidando. Ou o marido é quem faz isso, né? Começa a ter uma série de cuidados com a esposa, como se ela fosse uma menininha frágil, tolhendo a capacidade dela de contribuir com o relacionamento ou com o orçamento da casa ou com as finanças, porque ela tem que ficar ali numa relação menor. Então isso é função, né? Quando um é maior do que o outro, é função de pai e mãe. Principalmente a do cuidado é mais ligada à função materna. E função é assexuada, função de pai e mãe não tem sexualidade. Então o casal acaba se distanciando, porque ninguém vai ter interesse, atração sexual por pai e mãe. Isso afasta o casal. Se ambos têm uma casa em que eles dividem as funções, uma pessoa está limpando, a outra vai lá e suja, com toda certeza, se você não casou com uma criança, ela sabe que ela precisa pegar o pano e limpar. Ai, mas se eu não disser, ele não vai e tal. Então começa a manifestar de forma saudável as suas inquietações, a postura. Porque todos nós acabamos vindo de famílias com referenciais doentios. E na hora da relação é onde isso vai mais aparecer. Conversa. Não age como uma mãe que fica apontando uma série de críticas e o outro tem que obedecer. Porque isso começa a gerar discussão. Isso entra em funções inadequadas e isso separa o casal com toda certeza. Né? É um desgaste que depois um não quer nem tocar no outro, chegar perto do outro. E a sexualidade é um vínculo extremamente importante para a relação de casal.
É através dela que o casal reforça o seu vínculo de amor. É pela atração, é pela sexualidade que o casal se une e é pela sexualidade que ele reforça o seu vínculo de amor. Principalmente, não tem nenhuma outra coisa que segure. Se falar que é patrimônio, que é filhos, que é dinheiro em comum, isso daí parece sociedade, né, de empresa. Você tem uma sociedade, você não tem uma relação de amor, um vínculo de amor, tá? Então, entrar na função materna e paterna e nunca mais sair dela acaba destruindo a relação. Inclusive, tem cônjuges que passam a chamar o outro pela função. Então, tô aqui eu, né, com meu marido. Ô pai, pega um copo de água para mim. Ô mãe, pega não sei o que lá para mim, o almoço já tá pronto. Então, o homem e a mulher desaparecem, se anulam nessa relação. E esse é um dos fatores geradores de graves crises e de conflitos, inclusive aquele que abre a porta para a traição. Porque se eu não tenho dentro de casa, que é o quarto fator, se eu não tenho dentro de casa a mulher ou o homem com quem eu me casei, não que isso aconteça com todo mundo, mas abre uma porta para buscar fora aquilo que me falta em casa. Eu tenho a mãe e tenho o pai, mas o homem ou a mulher se anulou, desapareceu. Então, o sexo, a pessoa busca fora. E a traição, ela também está conectada num tipo de emaranhado bastante complicado, que é o de pessoas com tendência a triangulações. É um trauma de infância causado ali entre os 3 e 5 anos na fase genital. E as pessoas com tendência à triangulação, elas não conseguem juntar o amor e o sexo no coração. Então, quando elas ou tem muitos relacionamentos, né, não se apega a ninguém, ou quando casa, ela tem amor. Onde ela tem o amor em casa, ela não pode ter a sexualidade saudável, ela tem que ter a relação fora. Fora é genitalidade, não é amor, é só sexo. Isso não é desculpa, tá? É a dinâmica psicológica, a dinâmica emocional que ocorre em relações triangulares. O sexo é fora e o amor é dentro. A pessoa não consegue juntar as duas coisas e isso requer terapia, porque é muito difícil de controlar. Ela atrai para a vida dela ou pessoas que traem ou ela mesma não consegue não trair. E o mais difícil de entender é que essas relações, mesmo as de traição, a responsabilidade é 50% de cada um. Não é só daquele que traiu. A pessoa traída, quando ela está nesse relacionamento e a gente consegue olhar de forma bastante profunda pelas constelações, que ela também é 50% responsável. Cada um tem a sua cota, tanto do amor, da felicidade, da conquista, da realização, quanto das dificuldades, das brigas, dos conflitos e das traições. Por que isso? A gente vai olhar, e aí no quinto fator, nos emaranhados familiares, que provavelmente na história de família daquele que foi traído, existem histórias de traição, mesmo que sejam um segredo. Às vezes a pessoa tem conhecimento e não se dá conta do que havia lá atrás. E às vezes são segredos que na constelação a gente consegue trazer à tona. E aí os membros mais novos, eles sempre acabam repetindo por necessidade de pertencimento, né, infidelidade oculta à sua família, a repetir ou a compensar a dor de uma pessoa que foi traída. E ela carrega essa dinâmica com ela e acaba atraindo para a vida dela algo que aconteceu com seus antepassados. De novo, isso não serve como desculpa para quem procurou uma relação fora, extraconjugal. Cada um toma a sua responsabilidade e decide o que vai fazer com isso, para seguir em frente.
mas ambos têm responsabilidade, sim. E nesses emaranhados, a gente também vai perceber, e aí é importante essa fase de namoro para entender o que cada um traz, né? E que ainda vai surgir durante o casamento, que são aquelas dificuldades de quem tem, por exemplo, pais separados, ou pais que mantiveram um casamento por causa dos filhos, ou pais que se casaram e têm muitas brigas e muitos conflitos com ciúme, com abuso de álcool e drogas, dependência e codependência emocional, depressão, dificuldade inclusive de ter filhos, de engravidar, famílias que vêm com histórico de aborto, né? Acabam interferindo, algumas gestações, algumas mulheres acabam repetindo esse padrão das suas famílias. Então tudo isso que vem do emaranhado familiar conta na hora do relacionamento. E a gente só se conecta com esses emaranhados se a gente estiver preso na dor da nossa criança interna. Porque essa criança que está sendo conduzida, ela quer se permanecer fiel a esse sistema doentio e repetir aquilo que ela viu como criança, agora como adulto. Daí que é importante buscar entender entre o casal, já que são duas pessoas adultas, né, esperadamente, que conversem sobre aquilo que está acontecendo, que dialoguem. E quando ninguém sabe exatamente o que fazer, o que está dificultando, se você tem como prioridade o seu casamento, o seu relacionamento, é buscar um profissional que tenha mais conhecimento que vocês e que consegue ver a relação de uma outra perspectiva. Porque essa outra perspectiva permite ver não só os emaranhados ocultos, mas também facilitar a comunicação que talvez o conflito e os desgastes já não consigam mais estabelecer, porque um já não ouve mais o outro ouve só a sua dor, só aquilo que magoou, só aquilo que feriu e, portanto, ouve só as necessidades da sua criança e não mais do outro que está ali na frente e não consegue arrumar solução. O casamento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma estação de desembarque escrito felicidade eterna, né? Foram felizes para sempre. Isso é fantasia, isso é o conto da carochinha, né? Casamento é uma jornada de evolução, é uma escola em que duas pessoas passam a frequentar juntas, a evoluir e a crescer. A gente põe energia ali para que essa relação se expanda, para que essa relação se desenvolva. E como acontece na escola, são ciclos, né? Nenhum casamento 10 anos depois é igual ao seu início. Nenhum de nós, 10 anos antes e 10 anos depois, é a mesma pessoa. Muitas coisas acontecem, a gente passa por muita coisa que nos transforma. O mesmo acontece com o relacionamento. Então, se no seu trabalho, por exemplo, você investe energia para subir de posição, para subir de cargo, é preciso fazer a mesma coisa no relacionamento. E quando esses conflitos surgem, quando o casal se afasta, quando tudo aquilo que se diz ou se faz começa a vir a ponto de discussão, precisa sentar e conversar e buscar uma forma de refazer o contrato de casamento. Sim, os casamentos precisam de contratos refeitos. Então, se na fase de namoro um está aqui olhando um para o outro, quando se casam, os dois vão seguir aqui lado a lado, olhando para a vida, caminhando para aqueles objetivos em comum que foram estabelecidos anteriormente. E se esses objetivos em comum já não são tão iguais, então buscar novos. O tripé do relacionamento torna imprescindível que cada um tenha a sua área de individualidade e, portanto, interesses e objetivos particulares e pessoais, né, com valores compatíveis e compartilhados, e uma área de objetivo em comum,
Sem isso, dificilmente esse relacionamento tem propósito, porque o casamento também é um propósito e filho não é propósito nem objetivo de vida, né? Filho vem do excesso de amor e passa adiante o amor da família, dando continuidade a esse sistema, a esse ramo familiar. Claro que precisa de consenso, mas não é objetivo. Então, precisa refazer o contrato, precisa de novo, aqui casados, olhar um para o outro, o que eu amo, o que eu admiro, o que eu mudei, o que eu não gosto mais, o que a gente pode fazer junto, o que está me incomodando, o que a gente pode fazer junto para melhorar. E os dois precisam ouvir um ao outro e buscar essa solução, essa compatibilidade para virar para frente de novo e seguir adiante como um casal. O vínculo de casal é o vínculo mais forte que há. Desse vínculo é que se gera uma vida. Então, o casal sempre vai ter precedência à função de pai e mãe. Não é que o filho é menos importante, mas a relação de casal é mais importante que a função de pai e mãe. Casal com vínculo forte e saudável geralmente tem filhos bastante saudáveis. Não precisam descarregar neles as suas carências emocionais, as suas fraquezas, os seus fracassos, os seus sonhos não realizados. Não dependem dos filhos para preencher o vazio que um ou outro deixa, ou que acha que deixa. Tá? Então tem assim, até ser necessária a separação, existem muitas formas de resolver essas dificuldades. Agora, se a separação for inevitável, primeiro é preciso ser muito adulto e ter de fato muito amor pelo seu parceiro ou parceira para se separar. Porque geralmente as separações elas terminam numa guerra, né, em que um quer ferir mais o outro e na verdade isso vira uma birra, né, que um está sentindo uma dor pela separação e quer punir o outro por essa dor que está sentindo, independentemente das circunstâncias. Quando a gente está pleno no nosso adulto, por mais que doa, por mais que seja difícil se separar, eu sei que muitas pessoas acabam entrando em depressão, numa tristeza muito profunda pela forma como as coisas acontecem, mas aí precisa buscar ajuda profissional, entender por que se deixou colocar nessa posição de tanta dependência do relacionamento. Então, o relacionamento se tornou a vida e aí o relacionamento acaba, você perdeu o sentido da vida, né? Isso é muito ruim. Isso é uma decisão infantilizada. Você não está conectado com a vida, você está conectado com um relacionamento que pode ser temporário. Ou pode não haver uma separação, pode haver um rompimento por falecimento. E aí a vida acaba, né? Essa não é a conexão mais saudável. Por isso que eu volto lá no início, quando eu falo que o casal se junta por excesso de amor por si mesmo. Porque todas essas dificuldades acabam sendo menos dolorosas de lidar e de atravessar quando você se centra em si mesmo e tem muito amor por si mesmo. Não abriu mão dos seus sonhos, não abriu mão dos seus objetivos, ao contrário. Tudo aquilo que você carrega e traz de bom, de bonito, de grande, de realizador, você soma com o outro e os dois seguem em frente. E quando não der mais, cada um tem a sua vida, a sua estrutura, por mais difícil que seja, tem a sua motivação para continuar em frente. E, sobretudo, para aqueles que acabam se separando, não punir os filhos, que é muito difícil de acontecer, né? Primeiro, que nem o pai nem a mãe se separam. Né? Geralmente os pais falam, olha, eu vou me separar da sua mãe, eu vou me separar do seu pai. E a criança entra em desespero, porque pai e mãe estão sempre juntos, ela é metade do pai, ela é metade da mãe. Quando o adulto passa para a criança a informação de que os pais estão separando, a identidade da criança fica prejudicada. É o homem e a mulher que se separa. Então, a mulher se separa do marido dela, o homem se separa da esposa dele, nunca da mãe. Nunca do pai. E nesse meio,
Quando um passa a falar mal do ex ou da ex, o prejuízo para a criança vai ser muito maior e muito mais doloroso para vocês do que a própria separação. Porque a criança é 50% do pai dela e 50% da mãe dela. Quando você desmerece, ela sente que ela não pode amar aquela parte que é tão ruim. E aí ela vai buscar excluir. E quando ela exclui, ela vai ter uma série de problemas na vida. Se ela exclui a mãe ou ela exclui o pai, cada uma dessas funções vai trazer imensas dificuldades no relacionamento saudável, na relação com o dinheiro, na relação com o trabalho, na relação com foco, objetivo, propósito, autocuidado, força para sair de casa, estudar teu objetivo de vida, traçar metas de futuro. Tudo isso acaba comprometendo, porque a gente exclui parte daquilo que a criança precisa para ser inteira. Para quem viu a live da criança interna, de novo, quando a gente se torna adulto, a gente integra pai e mãe. Durante a infância, olha para os dois, toma os referenciais, internaliza, fora aquilo que une fisicamente, emocionalmente, internaliza e segue avançando em segurança com a força dos pais e de todos os ancestrais. Agora, se fala mal um do outro, um desses lados ou os dois se rompe, né? Tem uma quebra. E aí essa criança vai se tornando um adulto que nunca se sente completo. Ou ela quer tomar a dor de um dos cônjuges e ocupar um lugar que não é dela, pretendendo ser melhor do que aquele outro, né? Por exemplo, vamos supor que o pai que decidiu sair de casa. Então, a menina que toma as dores da mãe, por exemplo, e passa a julgar o pai, ela começa muito provavelmente a atrair relacionamentos a partir do julgamento que ela fazia anteriormente. Ela só atrai aquele tipo de homens para sua vida, porque ela já se colocou no papel da mãe, então ela precisa de um homem que seja compatível com esse papel que ela passou a exercer, né? Ela tomou essas dores. E quando é um filho, ele exclui o pai também, passa a ser o homem ideal para a mãe e tem muita dificuldade de construir relações saudáveis, duradouras, de igual para igual, fora de casa. Porque a mulher ideal, o homem ideal é para a mulher ideal que está dentro da casa, que é a mãe. Então, acaba tendo relação, mas dificilmente ela é profunda e duradoura. Então, quando chega a separação que envolve filhos, é preciso um cuidado ainda maior para que eles não sejam punidos pelas dificuldades do casal. Quanto mais adulto a gente se casa, mais adultos a gente consegue enfrentar as dificuldades e trabalhar os conflitos para que o casal permaneça unido, para que a família seja cada vez mais saudável e possa seguir livre em frente com muito amor. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre o tema era isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Boa noite para quem entrou agora. Muito obrigada a todos pela audiência. Bom, se ninguém tem nada para perguntar nesse momento, então eu vou me despedir de vocês, agradecer a todas e a todos pela presença, torcendo para que esse conhecimento de hoje faça sentido e possa melhorar as relações de vocês ou as decisões, ou fazê-los refletir sobre as motivações para se casar, para ter um relacionamento e que eles sejam cada vez mais saudáveis. Porque lidar com as consequências da dor da separação depois é muito difícil para todos nós. Então, um bom fim de quinta-feira para vocês, um beijo grande e até a próxima.